Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quinta-feira, após mais um jogo do Vasco, agora pela Copa do Brasil. Daqui a pouco eu vou trazer todas as informações sobre essa partida de ontem e, claro, trazer novidades sobre contratações e reforços do Vasco. Então, para isso, antes de mais nada, eu peço para você dar o like nesse vídeo. É só clicar no curtir, ajuda demais. E você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito, eu faço esse convite. Inscreva-se aqui embaixo e acione o sininho das notificações. Eu te dou certeza que você vai sair desse vídeo muito bem informado com as notícias do Vasco e atualizado, porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com credibilidade e qualidade, do jeito que você gosta e trazendo informações exclusivas para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Pois é, torcedor, ontem não deu. O time jogou até equilibrado contra a equipe do São Paulo pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas perdeu por 2-0 ontem no Morumbi. E o técnico Lisca até tentou algumas jogadas, mas o Vasco, com 2 erros individuais, acabou saindo derrotado. Agora, para a próxima partida, que acontece na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, em São Januário, o Vasco precisa de uma vitória por 3 gols de vantagem para passar direto para as quartas de final da Copa do Brasil. Se acontecer um resultado com 2 gols de diferença, vai para os pênaltis. Lembrando que não tem a questão do gol qualificado, o gol marcado fora de casa. Se o Vasco, por exemplo, vencer por 3-1 a equipe do São Paulo, o time vai levar a decisão da vaga para as penalidades. E por falar nessa situação do Vasco contra o São Paulo de ontem, eu trago aqui nesse Bom Dia Gigante o técnico Lisca, analisando essa partida do Vasco de ontem. Ele até gostou, mas claro, ele fala sobre o que o Vasco fez de bom e de ruim, já projetando também o restante da temporada. Ficam muitas lições, né? Ficam muitas situações da partida, as análises que nós vamos fazer, né? Teve algumas situações bem positivas, né? De agressão, de circulação de bola, algumas combinações, né, interessantes. Equilibramos o jogo no segundo tempo, né? Tivemos a possibilidade de empatar a partida, mas faltou a contundência, né? A contundência ofensiva nossa foi abaixo, apesar de termos chutado, de termos chegado, mas não exigimos muito do Volpi, né? Não conseguimos acertar o alvo, erramos algumas vezes nas escolhas também, né? No penúltimo passe, e isso aí foi predominante na partida, né? O São Paulo teve algumas possibilidades também, fez o gol, depois a bola parada, que é uma situação que nós estamos trabalhando já muito mais na parte teórica, né, do que na parte prática. Sabíamos dessa bola forte do São Paulo na primeira puxada ali com o Pablo, eventualmente com o Miranda, com a Arboleda. Controlamos bem o jogo todo, mas no final, quando íamos arriscar um pouco mais, né, com o Morato, Sarrafiori, acabamos tomando o gol ali quando eles estavam entrando na partida. Temos que ter calma, temos que ter, né, tranquilidade também para fazer as avaliações, saber que realmente o São Paulo tem, né, um nível, talvez o processo de como o time coletivamente esteja bem mais na nossa frente, né? Apesar de alguns momentos a gente ter conseguido equilibrar o volume de jogo, as construções, as iniciações, mas faltou realmente a gente ser bem mais eficaz, né? A eficácia que a gente teve no jogo contra o Guarani hoje a gente não teve. Talvez tenhamos até criado boas situações para definir, mas não fomos felizes, e essas lições todas nós vamos tirar. Precisamos ser mais assertivos nos detalhes, porque os detalhes num jogo de futebol fazem a diferença. Bela análise do técnico do Vasco, e olha, mais uma vez o time sofreu um gol de bola parada, uma bola aérea de cabeça. O Pablo fez o segundo gol do São Paulo nessa partida, e por isso o treinador Lisca, que acabou de chegar no Vasco, mas sabe desse problema recorrente do sistema defensivo da equipe. Tanto que ele fala sobre isso após a partida na coletiva de imprensa e aponta que o Vasco deve trabalhar muito para tentar evitar esses gols de bola parada e também de bola aérea. Realmente, né? A gente tem analisado isso, vocês têm colocado muito, né, essa situação. Tem uma situação que são situações que têm sido corriqueira durante a temporada do Vasco, e nós estamos procurando analisar muito o adversário, mostrar para os jogadores, né, onde eles têm mais contundência na bola parada ofensiva, né, defensiva nossa, ofensiva deles. Nós tomamos um gol contra o Guarani também na bola parada, no meio da área, uma bola mais viajada. E hoje tomamos uma bola mais rápida, né, mais direcionada ali onde a gente tinha já mapeado, tinha passado para os jogadores. Acho que a bola veio mais aberta, talvez a nossa linha estava um pouco fechada, muito próxima do gol, até porque era o Reinaldo, né, que batia.
com o pé trocado, mas ele encaixou uma bola mais aberta e entrou no tempo certo. O Pablo pegou ela, também mérito do adversário, mas a gente precisa, né, minimizar, né, esses gols, porque realmente hoje a bola parada, hoje não, né, o futebol, a bola parada sempre foi muito importante, foi decisiva, e hoje ela ocasionou essa vantagem maior, né, do São Paulo para o segundo jogo. Acho porque foi o segundo tempo, não era merecido, talvez a única, né, maneira que eles tiveram foi na bola parada e na exposição que a gente teve, né, porque a gente não se contentou, né, em ficar marcando, a gente foi agredir o Vasco, foi jogar, tivemos boas possibilidades, eu acho que tivemos mais equilíbrio defensivo também na segunda parte, trancamos mais o Léo, colocamos o Andrei junto com o Bruno, o Andrei ainda não estava na melhor condição, né, isso também foi uma coisa que a gente tem que rever. E vamos ver, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de equilíbrio do meio. O Matias é um jogador que ainda está se adaptando à função, ele sai muito do lugar algumas vezes. Então foi uma situação de a gente ter um pouquinho mais de equilíbrio para poder agredir com um bom equilíbrio defensivo também, né? Acho que isso a gente conseguiu. E algumas bolas também longas também que a gente sofreu um pouco. A gente tem muito trabalho, como eu falei para vocês, né? Então a gente tem que ter calma, paciência e utilizar o nosso tempo o máximo possível para ir introduzindo esses princípios de jogo, né? A subida, a descida de linha, a bola frontal, né? A bola aérea defensiva também. Tem muita coisa para a gente fazer e vamos tratar de trabalhar em cima disso para melhorar o nosso desempenho. E ainda para falar um pouquinho sobre essa partida de ontem, eu trago aqui nesse Bom Dia Gigante meu parceiro Jean Faísca, que faz uma análise dessa partida em que o Vasco perdeu para o São Paulo por 2-0. Conta aí, Faísca. Fala, rapaziada do Bom Dia Gigante. Tudo certo? Infelizmente o Vasco perdeu para o São Paulo na primeira partida desse confronto da Copa do Brasil. É aquele típico jogo que você pode encarar das duas maneiras. Se você quer ver o copo meio vazio ou se você quer ver o copo meio cheio. O copo meio vazio, porque o Vasco deixou claro que tem um problema na lentidão da sua zaga, primeiro gol, não dá para deixar os zagueiros do Vasco de mano no 1 contra 1 contra os adversários. Ontem, muita qualidade do domínio do jogador do São Paulo e também do lançamento. A gente sabe que na Série B, nem todo mundo tem essa qualidade que vai acertar esse lançamento e que vai acertar esse domínio. A outra questão, que falamos ontem até no pré-jogo, a bola aérea defensiva do Vasco. É um absurdo. É um absurdo que é um problema que vem treinador, mais treinador, jogador, troca zaga, troca volante, e o Vasco continua tendo esse problema na bola aérea defensiva e não foi diferente. Novamente, uma bola que pode custar a classificação do Vasco. Primeiro pau, um escanteio cobrado pelo Reinaldo, uma linha mal feita, uma linha que foi desmanchada, o Castan quebra a linha para tentar ainda pegar o Pablo vem andando para a bola, não tem nenhuma marcação, não tem nenhum bloqueio, só acelera no final, uma pena muito grande que aconteceu isso, esse segundo gol, e o Vasco vinha bem na partida. Por isso que eu vou no copo cheio. O Vasco hoje é uma equipe que agride o adversário, é uma equipe que não fica naquele ostracismo que nós estávamos acostumados a ver. Uma equipe que busca o resultado. Uma equipe que tenta, pelo menos, deixar o adversário numa maneira que não fique confortável para criar. E ainda falando de copo meio cheio, jogadores igual o Bruno Gomes, mais uma grande partida do Bruno Gomes. Que volante! Infelizmente, a entrada do Andrei acabou prejudicando aquilo que ele vinha fazendo de melhor, que era ter uma saída de bola limpa, uma saída de bola para frente, uma saída de bola que desafogava essa equipe do Vasco. Para o jogo já projetando do próximo sábado, vai melhorar mais ainda, porque o Vasco vai ter um lateral de perna esquerda, um lateral que vai buscar o fundo, até porque o Zeca está suspenso, e eu tenho muita curiosidade de ver como que essa equipe vai se comportar, tendo essa possibilidade de ter o Bruno Gomes como volante e tendo essa saída para os dois lados. Torcedor, para a Série B, eu vejo um caminho de vitórias do Vasco. Eu vejo um trabalho que está começando, um trabalho que tem menos de uma semana. E esse trabalho já conseguiu competir, que era mais importante nessa noite, contra uma equipe de Série A. Um abraço.
E agora o Vasco muda a chave porque o foco é o jogo de sábado, o clássico com o Botafogo, no Engenhão, às 9 da noite, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco que precisa da vitória para tentar terminar essa rodada dentro do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, o que seria muito importante, mas claro, depende também de outros resultados. Para essa partida contra o Botafogo, o técnico Lisca não vai poder contar com Zeca suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto direto seria Riquelme, mas ele sofreu um entorse no tornozelo e sequer viajou para São Paulo, e também é dúvida para essa partida contra o Botafogo. Ou seja, tudo leva a crer que MT deve fazer essa função na lateral esquerda no clássico de sábado. Michel também é outra dúvida. Fora esses três problemas, o técnico Lisca deve ter todo o elenco e ele disse que não vai poupar jogadores para esse clássico com o Botafogo, até porque, como eu disse, o Vasco precisa da vitória para tentar terminar essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro dentro do G4. Já virou tradicional aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E já saiu a arbitragem para esse jogo entre Vasco e Botafogo no Engenhão. Quem apita o jogo? Olha, é esse cara aí, ó. Éber Roberto Lopes de Santa Catarina. E os auxiliares serão dois catarinenses, Kleber Lúcio Gil e Johnny Barros de Oliveira. E o time sub-17 do Vasco jogou a primeira partida da final da Copa Rio da categoria ontem de manhã. O time do Vasco empatou em 0-0 com o Fluminense em Xerém. A próxima partida acontece na próxima quarta-feira, agora no Nivaldo Pereira, em Austin, Nova Iguaçu. Já o time sub-20, mesmo jogando fora de casa, se reabilitou no Campeonato Brasileiro. O time, jogando em Salvador, venceu o Bahia por 1-0 e agora subiu para a terceira colocação com 16 pontos, com esse gol marcado por Caio Eduardo, o Caio Buiú, aproveitando falha da defesa do Bahia e marcando o gol da vitória do Vasco por 1-0. O próximo jogo do time sub-20 nessa competição é domingo contra o Fluminense, também no Nivaldo Pereira, em Austin, Nova Iguaçu. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, eu chamo novamente o técnico Lisca, que após a partida na coletiva de imprensa, deixou a entender que vai pedir e indicar reforços para o Vasco ainda para essa temporada. Até porque há algumas posições carentes no elenco do Vasco, e ele sabe disso. E olha, primeiro ele fala sobre a posição de primeiro volante marcador do Vasco. Confere só. Volante, realmente, nós não temos um jogador assim bem característico, né, de função, talvez o Rômulo, né, e o Andrei já jogaram os dois também como segundo volante. Com o tempo o Rômulo veio vindo um pouco mais para trás, mas também está voltando de lesão, veio aqui, né, para nos ajudar com a sua experiência, tudo, mas ainda achei temerário botar ele. E o próprio Andrei, né, eu botei ele, mas vi que ele ainda não estava 100% na sua condição para poder desenvolver o melhor futebol, com mais força, mais intensidade. Então, realmente é uma situação que nós estamos avaliando e vamos conversar e buscar a solução. Se a gente não conseguir a solução dentro do grupo, talvez a gente tenha que buscar uma solução fora do grupo, uma característica, né, diferente, um jogador mais posicional, um jogador que dê mais sustentação, mas isso nós vamos analisar ainda nesses próximos 10, 15 dias para poder dar um diagnóstico mais fidedigno, né, para a nossa diretoria, para o Pássaro, para o nosso torcedor, para a gente ter um pouquinho mais de consistência defensiva também. Outra posição que deixa o técnico Lisca bem preocupado é a lateral esquerda, mas ele também fala sobre outras posições em que vai fazer uma análise no elenco do Vasco para saber as carências e aonde o Vasco pode contratar reforços para 2021. Pode ter um pouquinho mais de contundência ofensiva lá pelo lado esquerdo, mas hoje até que a gente teve boas situações, mas erramos, né, no passe para trás, no cruzamento, em achar os nossos jogadores dentro da área numa melhor condição. Não fomos felizes realmente, nem o Léo,
nem o Zeca quando chegaram nessa questão, né? O Marquinhos chegou uma outra vez, teve uma boa combinação ali também, ele acabou cruzando, mas acabou sendo barrado, né, no homem do primeiro pau. Então vamos ver isso, né? Também estamos vendo a situação do Riquelme, a maturidade do menino, e fazendo essa análise aí nesses 10, 15 dias para ver se a gente precisa de uma outra situação para agregar no nosso grupo e cobrir algumas carências que a gente está detectando e que podem nos atrapalhar na sequência da Série B. E por falar em contratação, uma notícia exclusiva aqui do canal Atenção Vascaínos: o Vasco está muito perto de anunciar mais uma contratação para o time sub-20. Trata-se do atacante Guilherme Cachoeira, de 18 anos e que está no São Paulo. O jogador de velocidade tem 18 anos, é de Joinville e pode reforçar a equipe ainda nessa temporada. O jogador, inclusive, tem passagens pela Seleção Brasileira Sub-17 e sabe fazer muitos gols. Nas 2 últimas temporadas, Guilherme Cachoeira atuou em 63 jogos, fazendo 25 gols. E qualquer outra informação oficial por parte do Vasco, você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Ufa, 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 que bom dia gigante foi esse, recheado do jeito que você gosta, do jeito que você merece, com muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então, para você que chegou até aqui e ainda não atendeu meus pedidos, eu peço mais uma vez: curta esse vídeo, é só clicar no curtir e, claro, compartilhe, copie o nosso link e colou nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, publica no Twitter, nos marca lá, @avascaínos no Twitter, no Facebook e no Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá e você que até agora ainda não é inscrito, não faz isso, cara. Inscreva-se no canal e, claro, compartilhe sempre nossos vídeos. Tem o nosso segundo canal, o Ave Mais, o Acorda Vascaíno. Hoje foi feito pelo Flávio Dias, mais ou menos um pós-jogo no nosso Ave Mais. Curta lá o comentário do Flávio que ficou muito bacana, o card está passando aqui em cima, eu recomendo você ir lá curtir. Hoje tem muitas informações aqui no canal Atenção Vascaínos, lá no canal Ave Mais, muitos vídeos, claro, com muita informação para você ligado na plataforma Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótima quinta-feira, eu volto amanhã aqui no Bom Dia Gigante. Tamo junto, galera, fui!